Isso aí, estamos ao vivo. Eu vou ficar monitorando a nossa página também, da SBG no Facebook. Ele demora alguns segundos para jogar para o Facebook, né? Então tem um pequeno atraso. Vou jogar lá, estamos ao vivo. Já temos 6 ouvintes aí. Bom, acho que eu vou começar aqui, pontualmente. Boa tarde a todos, eu sou Marcel Besser, diretor-secretário do Núcleo Paraná, da Sociedade Brasileira de Geologia, sou pesquisador da CPRM também, Serviço Geológico do Brasil, e é com grande satisfação que o Núcleo Paraná promove essa série de palestras em comemoração ao Dia do Geólogo, que aconteceu dia 30 de maio. As palestras continuarão abordando a atualidade do conhecimento geológico no Paraná. Na diretoria do Núcleo Paraná, da Sociedade Brasileira de Geologia, me acompanham o diretor-presidente, Dr. Otávio Augusto Bonilist, para a palestra hoje, a diretora vice-presidente, doutora Eleonora Maria Gouveia Vasconcelos, o diretor financeiro, Dr. Carlos Eduardo de Mesquita Barros, o diretor de programação técnico-científica, Dr. Gilson Burigo Guimarães, o diretor de comunicação e publicações, Dr. José Paulo Pitinini Pinese. Na organização desse evento, contamos com a parceria da Associação Profissional dos Geólogos do Paraná, a AGEPAR, cujo presidente é o geólogo mestre André Luiz Espicila. E também contamos com o apoio do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, cuja chefe é a professora doutora Bárbara Trascos. Dando continuidade ao evento, hoje, quarta-feira, 10 de junho, teremos a 4ª palestra, Rumo ao Grupo Serra Geral, que será apresentada pelo Dr. Otávio Augusto Bonilist. Nascido em Porto Alegre, graduou-se em 1973 em Geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IG-URGS. Trabalhou como geólogo no Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro entre 74 e 76, e na Companhia Brasileira do Cobre entre 74 e 82. Um ano depois, em 83, ingressou no Mineropar, Minerais do Paraná S.A., onde permaneceu até 2016, quando então todo o corpo de empregados da Mineropar foi absorvido pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, o TCG, e lá o Otávio continuou então até 2018. Também em 83, concluiu o mestrado pelo curso de pós-graduação em Geociências do IG-URGS, com a pesquisa Prospecção Geoquímica de Sulfetos Não Aflorantes, associados a rochas sedimentares eopaleozoicas na região da Fazenda Santa Maria, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Em 2001, concluiu o doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, com o título A Geoquímica Multielementar na Gestão Ambiental, Identificação e Caracterização de Províncias Geoquímicas Naturais, Alterações Antrópicas da Paisagem, Áreas Favoráveis à Prospecção Mineral e regiões de risco para a saúde no estado do Paraná, Brasil. Concluiu o pós-doutorado em 2014 na URGS, pesquisando a estratigrafia geoquímica do Grupo Serra Geral. Desde 2013, é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFPR. Participou de vários projetos de pesquisa nas áreas de geoquímica, vulcanismo, destacando-se o projeto Mapeamento Faciológico e Morfológico dos derrames de rochas extrusivas da província magmática do Paraná, na divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná, desde 2011 até atualmente. É membro também do corpo editorial de 4 periódicos, Geochemistry, Exploration, Environment, Analysis, Geoquímica Brasiliensis, Boletim Paranaense de Geociências e Boletim Técnico Pré-Paraná. É autor ou coautor de 18 artigos publicados em periódicos, 6 livros, 10 capítulos de livros, 29 textos em jornais de notícias, 75 trabalhos apresentados em congressos, 114 apresentações de trabalho e 127 produções técnicas. Atualmente, orienta 2 doutorandos, 3 mestrandos e 3 TCCs.
e já orientou 4 doutorandos, 7 mestrandos e 2 TCCs. Então, agora eu passo a palavra ao Dr. Otávio Busch, que vai fazer a palestra, então, com o título, né? Rumo ao Grupo Serra Geral. A palavra é sua, Otávio. Pode compartilhar. Obrigado, Marcel. Obrigado pela apresentação, pelo convite. E eu vou passar a apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Como é que faz? Aqui. Aqui. Deu? Deu certinho. Certinho. Então tá. Então eu vou... É um prazer participar desse ciclo de palestras que trata da atualidade do conhecimento geológico do Paraná. E eu tenho que domar o meu mouse aqui, antes de tudo. Aí. Então, esse é o roteiro que eu preparei, da palestra que eu preparei, um breve histórico dos mapas geológicos, seja da província ígnea do Paraná, seja do Serra Geral, no estado do Paraná, os critérios de mapeamento que nós usamos para estabelecer o mapa do Serra Geral, do Grupo Serra Geral no estado do Paraná, os detalhes do mapa geológico que foi lançado em 2018 e a proposta estratigráfica que está de acordo com a proposta estratigráfica da bacia ou da província mais atual possível. Então, o magmatismo, eu vou fazer uma brevíssima passagem aqui. O magmatismo que deu início à província ígnea do Paraná começou há cerca de 134, 135 milhões de anos, precedendo a fragmentação do Gondwana e a abertura do Oceano Atlântico. Esse magmatismo, segundo as idades mais recentes, mais aceitas, ele foi relativamente curto, ele durou 1,2 milhão de anos, segundo Tid Vasconcelos, 2010. Então, no rompimento do Gondwana, cerca de 90% da província ficou na placa sul-americana e cerca de 10% da província na placa africana, principalmente na Namíbia, mas também em Angola. Uma revisão da evolução da província da Bacia do Paraná, ela está numa palestra que eu fiz para o capítulo de estudantes da SEG, da Society of Economic Geologists, da UFPR. E está lá no final dessa apresentação o link para o YouTube, para a apresentação no YouTube. Então, uma estimativa da área coberta pelas rochas vulcânicas da província ígnea do Paraná, e é assim que ela se chama na América do Sul, província ígnea do Paraná e Tendeka na África, então é cerca de 917 mil quilômetros quadrados, que é o remanescente, inclusive, dessa porção, uma parcela significativa deve ter sido erodida e transportada. A espessura máxima é mais ou menos nessa posição aqui, é de 1.722,5 metros, intersectada por esse poço aqui na cidade de Cuiabá Paulista, que é aproximadamente nessa localidade em São Paulo. E a estimativa de volume, a mais recente que existe, é de Frank e colaboradores, 2009, é uma estimativa de cerca de 600 mil quilômetros cúbicos para a província. A província ígnea do Paraná tem 900 mil quilômetros quadrados e o grupo Serra Geral, especificamente, claro, que na província, ele estratigraficamente, o status estratigráfico é Grupo Serra Geral, segundo o conceito mais recente, e no estado do Paraná, cerca de 120 mil quilômetros quadrados. É mais ou menos 10% da província está aqui. Pode parecer pouco para as dimensões da província, mas se nós compararmos com
unidade ou um território bastante conhecido e invejado pelos vulcanólogos, que é a Islândia. Se nós retirarmos essa cobertura de sedimentar da bacia Bauru, o Grupo Serra Geral no estado do Paraná ocupa 120 mil quilômetros quadrados, com rochas vulcânicas tanto ácidas quanto básicas, e a Islândia tem aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Então, é uma superfície razoável para ser estudada. Então, rapidamente, assim, os mapas geológicos da província do Paraná, um dos primeiros mapas que trata dos terrenos cretácicos, e ele inclui o Serra Geral parcialmente nos terrenos cretácicos da América do Sul, é de D'Orbigny, Alcide D'Orbigny, 1842. Um livro que ele relata, são vários volumes, e ele relata tanto a geologia quanto a fauna e flora. Então, essa é praticamente a primeira menção que se faz. No mapa, ou no famoso relatório de Israel White, sobre o carvão em Santa Catarina, aquele relatório do carvão, 1908, ele já discrimina essa sequência de cobertura. Depois, o mapa apresentado na exposição nacional, na exposição de 1908, ele coloca esses terrenos do Serra Geral no Triássico. Depois, o mapa, em detalhe, mapa de John Brenner, 1917, John Caspar Brenner, ele já identifica em laranja aqui as rochas do Grupo Serra Geral, mas ainda, logo depois, o Baker, em 1923, ele diz que o extravasamento das lavas ocorreu durante ou muito próximo da fragmentação da suposta, 1923, suposta terra do Gondwana e a formação da bacia do Atlântico Sul. Então, esses seriam os derrames basálticos, ainda sem a sequência de cobertura nesse caso aí, eu contornei a área de ocorrência do Serra Geral. Então, série eruptiva de Serra Geral, formação Serra Geral e grupo Serra Geral, essa é a evolução de status estratigráfico. O primeiro que se preocupou com o status estratigráfico foi Israel White, que colocou a série eruptiva da Serra Geral, com cerca de 600 metros de espessura, na série São Bento e no sistema de Santa Catarina. Ou seja, é algo estranho hoje, do ponto de vista estratigráfico, a nomenclatura estratigráfica, mas era isso que é assim que estava posto em 1908. Já em 1947, Mackenzie Gordon Jr., ele, devido à complexidade litológica, extensão, espessura do Serra Geral, ele já sugeriu ou recomendou que era melhor, né, se referir a essa unidade, essa grande unidade, como formação Serra Geral. Então, ainda não existiam as exigências tão rígidas do Código de Nomenclatura Estratigráfica, e, finalmente, o Grupo Serra Geral foi estabelecido por Rossetti e colaboradores, que propõem formalmente a denominação de Grupo Serra Geral. Então, a partir daí, inclusive o nosso trabalho de mapeamento, ele obedeceu, já seguiu esse novo status estratigráfico. Com relação aos mapas geológicos do Grupo Serra Geral no estado do Paraná, o primeiro, ainda não era grupo, evidentemente, em 1925, Eusébio Paulo de Oliveira coloca o Grupo Serra Geral, não identifica a bacia Bauru, e ele coloca essas rochas vulcânicas no Triássico. Logo depois vem o trabalho genial de Reinhard Mack. Ele já identifica várias áreas de ocorrência de andesitos porfiríticos, que ele chamou de andesitos porfiríticos, na capa do derrame de Trapp. O derrame de Trapp do Paraná seriam essas rochas em verde, as rochas básicas, e essas aqui seriam o que nós chamamos, que nós conhecemos hoje como rochas ácidas. A região de Guarapuava, só algumas pequenas ocorrências. Aqui,
Em Ourinhos ele não identificou nada, mas ele se preocupou também em classificar os diques e os silos, uma nomenclatura já em desuso para algumas, e talvez até mal classificada. No grupo, no mapa geológico do estado do Paraná, da Mineropar, foi coordenado pelo professor João Carlos Biondi, colaboradores, em 89. Novamente, já aparecem um pouco maiores, um pouco de maior expressão em superfície, algumas manchas de rochas ácidas, que na época eram denominadas de membro Nova Prata da formação Serra Geral. Esse nome já está em desuso. Com a execução dos levantamentos geoquímicos no Paraná, isso permaneceu, essa configuração desse verde monótono para praticamente toda a província do Paraná, todo o Serra Geral aqui na América do Sul. Os levantamentos geoquímicos multielementares que foram feitos no Paraná, e aqui nós temos o exemplo de um levantamento geoquímico baseado em praticamente 700 amostras de sedimentos fluviais, já é possível identificar uma zonalidade, uma regionalização de associações de elementos compatíveis e incompatíveis, mostrando que existe dentro do Serra Geral uma certa zonalidade muito bem delimitada, muito bem caracterizada. Então, com essa, especialmente com essa mancha anômala de cromo, mas também associada a cobre, a cobalto e outros elementos de interesse econômico, CPRM e Mineropar, em 2006, desenvolveram esse projeto no sudoeste do Paraná, e aqui o limite entre Santa Catarina e Paraná, e a localização está nesse mapa aqui. Foram seis cartas em escala 1 para 100 mil e 24 em 1 para 50 mil, e essas cartas foram mapeadas por uma equipe mista, Mineropar e CPRM, e a essas duas cartas do Sul, que é exatamente esta região aqui, coube a equipe da Mineropar, composta pelo meu colega Edir Arioli e eu, e mapeamos essa região. E é um trabalho bastante completo, que envolve geofísica, interpretações variadas, estrutural. Então, em 2003, já precedendo quase coincidindo com esse trabalho em convênio com a CPRM, foi estabelecido um projeto de mapeamento geológico da formação Serra Geral no estado do Paraná, que corredundou em 2013 com um projeto, ou um mapa e um relatório, e 2008, que é esse que eu estou apresentando agora e me baseando para fazer essa apresentação de hoje. Então, esse trabalho, ele foi tendo critérios e conceitos, foram sendo ajustados no decorrer dos trabalhos, e alguns preconceitos e dogmas que existiam com relação ao Serra Geral, ao vulcanismo, à vulcanologia física, geoquímica, estratigrafia geoquímica e uma série de dogmas e preconceitos, nós fomos gradativamente abandonando com o trabalho exaustivo de campo, e alguns paradigmas foram sendo revistos no decorrer do trabalho. Então, esse aqui, as bases conceituais e os critérios, eles foram diferentes para os dois projetos, ou os dois trabalhos. Esse primeiro, Arioli e Lich, 2013, nós começamos a elaboração das unidades com critérios de campo para definição das unidades de mapeamento. A área foi absolutamente restrita ao território do estado do Paraná, e a geoquímica multielementar, ela foi utilizada para caracterização das unidades, as diferenças entre as unidades estabelecidas com critérios de campo. Então, isso deu origem a esse mapa, esse recorte. Esse mapa é denominado a sul do paralelo 24, o paralelo 24 está aqui. Então, aqui nós definimos 4 formações e 13 membros. Com o decorrer do trabalho, esses critérios foram revistos
foram sendo revistos, e em 2018, para a elaboração do mapa de 2018, que é o que eu vou me basear, foi feita uma inversão de metodologia. A primeira inversão foi necessariamente uma caracterização geoquímica da província ígnea do Paraná como um todo, de modo que o nosso mapa, sob o ponto de vista geoquímico, ele estivesse solidário ou de acordo com o comportamento geoquímico das rochas da província. Depois, nós passamos a uma divisão da província ígnea do Paraná em domínios geoquímicos, a partir de uma tipologia. Depois, o detalhamento dos domínios geoquímicos no estado do Paraná. E, finalmente, a utilização de critérios de campo, de vulcanologia física, para poder estabelecer fazer uma proposta estratigráfica, já que o código de nomenclatura estratigráfica não permite a geoquímica como o primeiro critério para divisão. Então, essa foi a metodologia. Foram, vou dizer, em síntese, nove itens que eu vou me basear no decorrer da palestra. Então, primeiro, o mapa deveria estar solidário com o restante da província. Depois, seria necessário definir tipos geoquímicos para a província ígnea do Paraná ou Serra Geral como um todo. Terceiro ponto seria a distribuição geográfica das amostras classificadas segundo os tipos geoquímicos para a província. 4, seções para a definição de uma estratigrafia geoquímica ou uma visão tridimensional do vulcanismo na província. A partir daí, focando especificamente no estado do Paraná, nós tínhamos que estabelecer um critério para delimitar os tipos geoquímicos ou estabelecer contatos para delimitação dos domínios geoquímicos no estado do Paraná, que é o que nos interessava. Utilizar estações de campo e perfis geológicos para montar uma arquitetura faciológica e a morfologia dos derrames, também no estado do Paraná, definição de unidades de mapeamento, compatibilizando o item 6 com o item 7, e mais a geoquímica, e no final, a proposta estratigráfica com a definição das unidades de mapeamento. Então, esse foi o roteiro geral que nós seguimos, um pouco diferente do trabalho de 2003. E isso redundou numa diferente delimitação de unidades de campo. Tá? Então, agora eu vou dar um spoiler, né? Vou fazer uma apresentação inicial. Esse é o mapa, esse é um rascunho do mapa das unidades do mapa geológico do Paraná. Aqui ele está em baixa resolução, depois nós vamos ver com mais calma uma resolução melhor esse mapa. Então, aqui, é evidente que aqui ele foi, como o Serra Geral está encoberto pelo Bauru e pelo Caiuá, pelas unidades de cobertura, nesse caso aqui nós retiramos para tentar dar continuidade para essa porção encoberta. Aqui nós nos preocupamos fundamentalmente com as unidades vulcânicas. Tá? Nós temos mapeadas algumas unidades, alguns elementos intrusivos, seja diques, seja soleiras, mas como a cobertura geoquímica desses diques e soleiras não é extensiva, ficou um pouco prejudicada nesse mapa, e isso vai ser motivo de uma continuidade desse mapeamento para os elementos intrusivos. Bom, então esse aqui é o mapa geológico, a nota explicativa do mapa geológico de 2018, e aqui embaixo nós temos o link para obter esse material em formato digital. E nesse local está a nota explicativa, o mapa em PDF e a lista dos pontos de campo, as coordenadas dos pontos de campo. Tem muita referência interna aqui. Então, o primeiro ponto que nós vamos examinar é que o mapa deveria estar solidário com o restante da província. Por isso,
Nós fizemos um exame, e aqui está um brevíssimo resumo das dezenas de artigos e praticamente centenas de pesquisadores que se preocuparam na compartimentação geoquímica, que era, em vista de uma série de facilidades, era muito mais fácil, ou muito mais, não vou dizer que seja mais fácil, mas menos complicado trabalhar com geoquímica do que com vulcanologia física, que existe uma presença maior no campo, uma densidade muito maior de informação e de dados de campo. Então, aqui, desde Djalma Guimarães, 1939, que identificou que os teores de ferro decrescem do norte para o sul, e aí tem uma série de trabalhos, uma série enorme de trabalhos, e aí as definições do silica gap, né, o intervalo de sílica que separa as rochas de baixa sílica e alta sílica, ou rochas básicas e rochas ácidas. Esse silica gap sempre foi um motivo não de controvérsia, mas de muita imprecisão. A utilização do titânio como um elemento discriminante, a utilização do titânio e do fósforo como elementos discriminantes, e assim por diante. Então, toda essa... E a divisão em unidades, por exemplo, lineamento ao sul, grupo de derrames de baixo titânio ao sul do lineamento do Rio Uruguai, de titânio intermediário e de alto titânio ao norte do lineamento do Rio Piquiri. Então, mas sempre trabalhando com duas dimensões. O primeiro que se preocupou com 3 dimensões foi o David Pitt, no doutorado dele. Ele estabeleceu 9 magmas tipo, baseados em elementos discriminantes ou razões. E no artigo de 1992, que é um trabalho simplesmente magnífico, o trabalho de síntese e de divisão, que o David Pitt e os seus orientadores, o Chris Oxworth e a professora Marta Mantovani, fizeram, e eles ajustaram os limites, esses limites aqui, e chegaram à definição de 8 magmas tipo, porque um magma tipo aqui, o Votuverava, simplesmente desaparece. Então, aqui tem uma série de limites, né? E esses limites, eles são, nas próprias palavras deles, esses limites foram arbitrários, eles não usaram nenhuma divisão natural ou estatística dos teores de titânio nos basaltos. E aí eles dizem mesmo que tiveram que tomar decisões arbitrárias, e esses limites está no escopo de futuras revisões, que foi o nosso objetivo dessa primeira fase. Então, nessa abordagem regional, nós tomamos 4.000 e praticamente 300 amostras de rocha, que foram analisadas desde o Uruguai, Argentina, Paraguai e o restante da província no Brasil, e focando exclusivamente nas análises de fluorescência raio-x, ou seja, óxidos de elementos maiores, elementos menores e elementos traços, recalculados todos para a base anida. Então, esse foi o nosso material. Aí nós tínhamos que definir tipos geoquímicos, e aí nós optamos por um trabalho de estatística sobre essa base de dados, e nós chegamos usando 4 dos elementos discriminantes que os outros pesquisadores que nos precederam já tinham adotado. Então, nós tomamos a sílica, o zircônio, o titânio e o fósforo e delimitamos nas curvas de distribuição um ponto, que é o ponto médio do intervalo de classe de menor frequência, como se fossem os gaps que separam baixo de alta sílica, zircônio, titânio e fósforo. A combinação desses dois, baixo e alto, para os 4 discriminantes, deu origem a essa tipologia geoquímica composta por 16 tipos geoquímicos, tomando o primeiro tipo baixa sílica, baixo zircônio, baixo titânio, baixo fósforo, com 47% das amostras do banco de dados,
Tipo 2, baixa sílica, baixo zircônio, baixo titânio e alto fósforo, e assim por diante até chegar. E aqui está o limite das rochas ácidas, aqui em vermelho, e aqui as rochas básicas ou de baixo titânio, de baixa sílica e alta sílica. Então, essa combinação nos levou a 8 principais tipos geoquímicos, os outros são praticamente irrelevantes, 1, 2 amostras, provavelmente um erro analítico ou uma má classificação, e ficamos em 8 tipos geoquímicos, casualmente a mesma quantidade, são tipos diferentes dos magmas tipos do PIT e colaboradores, mas é a mesma quantidade de tipos geoquímicos. Então, a classificação das amostras da base de dados com essa tipologia geoquímica nos levou a uma série de experimentos, né? Uma série de experimentos, e além dos gráficos tradicionais, o gráfico TAS, o gráfico R1, R2, que não nos ajudaram muito na discriminação de associações de tipos geoquímicos, logo nós apelamos para um gráfico que tinha sido já adotado por alguns autores, que a gente vai ver logo a seguir, e muito claramente dois grandes trends ficaram marcados nessa grande nuvem de pontos, já de 4.574 rochas extrusivas com perda ao fogo maior que 2%. Menor que 2%. Então, esse gráfico já tinha sido usado principalmente por 3 autores. O primeiro foi Belliene e colaboradores, em 86, para discriminar as rochas do tipo Chapecó das rochas do tipo Palmas, que são rochas ácidas. Tá? Depois disso, veio Pitt e colaboradores, em 92, que usou o mesmo gráfico para discriminar os subtipos Chapecó, Ourinhos e Guarapuava e os subtipos Santa Maria e Caxias do tipo Palmas. E, finalmente, Garland e colaboradores usaram também esse gráfico para correlacionar rochas básicas do tipo Gramado com as rochas ácidas do tipo Palmas. Então, é um gráfico que já tinha sido bastante utilizado e explorado na literatura, mas sobrava esta nuvem complexa que não tinha sido ainda explorada por uma série de motivos, né, que a gente já vai ver a seguir. Então, quando nós colocamos os nossos pontos classificados no respectivo tipo geoquímico, né, nós vimos que, realmente, as amostras do tipo Gramado, ou tipo 1 do Sul, e aqui elas estão classificadas no gráfico zircônio, ou sílica contra zircônio, mas classificadas com os 4 discriminantes. Aí elas estão separadas de acordo com seus 4 discriminantes. Então, aqui nós temos todas elas, as rochas que tinham sido propostas para o Palmas, que estão aqui, tipo Palmas, e aqui o tipo Chapecó. Então, as subdivisões do tipo Palmas e Chapecó. E aqui as rochas básicas. Então, nós vamos ver logo a seguir, agora são gráficos já tridimensionais, e com a classificação das bolinhas, dos pontos a partir do fósforo. Então, nós temos 4 variáveis representadas nesse gráfico. Nós podemos ver aqui esse primeiro trend, ou esse trend mais baixo aqui, ele está relacionando Gramado com Palmas. Então, as 2 nuvens de Palmas. E aqui, esse trend que pega essas rochas básicas de alto fósforo, de mais alto fósforo, e de mais baixo fósforo, e as rochas do tipo Chapecó, Ourinhos e Guarapuava. Existe uma nuvenzinha de pontos aqui, que depois nós vamos ver que ela se intercepta, ou se intercala, ou melhor, ela é um resto de derrames, são restos de derrames do tipo 10, classificados como tipo 10, né, que estão sobre as rochas ácidas, os derrames de riodacito porfiríticos da região de Guarapuava. Mas nós vamos ver isso com detalhe depois. Então,
A primeira foi a classificação, definição de tipos e a distribuição geográfica dos tipos geoquímicos, desses tipos geoquímicos na província. Então, nós temos aqui um mapa que mostra os pontinhos classificados de acordo com sua tipologia geoquímica, com a nossa tipologia geoquímica, ou seja, combinação de sílica, zircônio, titânio e fósforo. Bom, a seguir, o que nós vimos aqui foi uma classificação, e essa animação não está funcionando para vocês, aquele mapa primeiro está aqui agora, ele reduziu o tamanho, e aqui nós temos a divisão dos tipos geoquímicos. Tipo geoquímico 1S, que nós chamamos, ele está restrito a essa porção sul. O tipo geoquímico 1CN, CN é centro-norte e S sul, está restrito a essa porção centro-norte. O tipo 4, ele faz um contorno na província, assim como o tipo 2 e o tipo 3, que se intercalam, nós vamos ver depois, se intercalam principalmente com o tipo 4. Então, nós temos aqui os tipos de baixa sílica e aqui as divisões de vários subtipos, vamos dizer assim, do tipo 9, centro-sul, sudeste, o tipo 10, que ocorre principalmente aqui na região de Guarapuava, e aqui o tipo 13 e o tipo 14, que estão associados a rochas do tipo Guarapuava e tipo Palmas. Muito bem. Com isso, nós delimitamos duas subprovíncias que originalmente já tinham sido, com base nesses discriminantes, nós vemos que essa subprovíncia Centro-Norte, ela está associada com esse trend, e a subprovíncia Sul está associada com esse trend aqui. Então, essa distribuição geoquímica e geográfica nos levou a fazer ou a propor trabalhar com a estratigrafia geoquímica da província. Com isso, nós fizemos algumas sessões geoquímicas usando poços profundos, que tinham análises geoquímicas nas suas amostras, principalmente amostras de calha, porque são poços profundos da Petrobras e outras petroleiras, e até chegar no Botucatu, um pouco antes, eles destroem. Então, o que sobra aqui são amostras de calha, não tem testemunhagem contínua. E esse é um grande problema que nós temos aqui no Serra Geral. Nós não temos nenhum poço com testemunhagem contínua. Bom, então, foi estabelecida essa estratigrafia geoquímica. Vocês vejam que esse bloco aqui é um bloco de praticamente 800 quilômetros nesse sentido e 700 quilômetros de largura. Então, é um bloco de grandes dimensões, pega grande parte da província. Então, nós vemos que o tipo 1 sul, são as rochas básicas, tipo 1S, ele vai adelgaçando em direção ao norte e vai sendo recoberto por rochas do tipo 4, com intercalações de 3 e 2, e mais um topo, uma zona de topo do tipo 1 centro-norte, e nós vamos ver depois quais são as características desses. Aqui é um mapa das duas subprovíncias, com os tipos predominantes, o tipo 1 sul, com as astas da região de Santa Maria, naquela região sul do Rio Grande do Sul, aqui do Planalto de São Joaquim, que o Marcel trabalhou, fez o doutorado dele, aqui várias Chapecó e Palmas, na região sul do Paraná e norte de Santa Catarina, e aqui, indo em direção a São Paulo, Ourinhos, que foi trabalhado pelo professor Janazzi e colaboradores, né? E aqui na região de Salto do Apucaraninha. Então, com isso, nós definimos duas subprovíncias, e cada uma com a sua associação, a sua tipologia geoquímica bem definida. A nossa situação aqui no Paraná é bem interessante, porque nós pegamos aqui uma interdigitação, ou uma superposição das duas subprovíncias, bem no limite das duas aqui. Então, nesse fio que a gente apresentou no Congresso, a Joana Rosin e eu, nós temos aqui
basicamente, 5 tipos de intercalações. Aqui começa com o Rio do Rastro. Então, nós temos as primeiras intercalações são derrames delgados de basalto do tipo 1, intercalados ao Botucatu. Essa aqui é a unidade principal do Botucatu. Arenitos intertrap. Isso aqui nós temos um poço, uma descrição de um poço profundo da Petrobras. Intercalações de Botucatu na base do grande conjunto de tipo 1. Depois aqui já aparece uma intercalação de rocha ácida, e aqui esse poço começa em rochas ácidas do tipo 14 e tipo 13. Tá? Então, aqui nós já temos várias intercalações. E aqui nós temos intercalações do tipo 4, intercaladas com derrames do tipo 1. Esse poço aqui, guardem, eu vou falar depois, é um poço da usina de Foz do Areia. Esse poço aqui foi utilizado pelo professor Comim Chiaramonte para fazer umas descrições muito interessantes e muito instigantes com relação a esses basaltos do tipo 4, que são basaltos com tendência alcalina, mugearitos e havaiitos. Então, vejam que essas intercalações nesse perfil aqui são intercalações que nos levam a pensar que esse vulcanismo ele não era só diacrônico, mas era sincrônico. Nas duas subprovíncias, vulcanismo de duas naturezas, ou de várias naturezas, melhor ainda, interagindo desde o início do vulcanismo, da fase principal do vulcanismo, que é mais ou menos nesse contato Botucatu-Serra Geral. Esse é um contato nitidamente transicional, né? Não existe um contato definido, Botucatu-Serra Geral. Bom, então aqui é um modelinho 3D que mostra a sequência sedimentar paleozoica, a bacia, né, o fundo da bacia. Aqui os basaltos do tipo 4, basaltos do tipo 1 sul e basaltos do tipo 1 centro-norte. Não aparece aqui a cobertura do Bauru e Caiuá. Então, aqui nós temos o quinto ponto. Agora nós passamos para o estado do Paraná, focalizando no nosso interesse aqui, que são os contatos. Como estabelecer, como delimitar os contatos entre os domínios geoquímicos, ou melhor, como traçar esses contatos? Quais seriam os critérios? Então, nós vemos aqui nessa foto espantosa aqui das Cataratas do Iguaçu, dessa época de seca deste ano, nós vemos que esses degraus que nós vemos na topografia, e aqui estão bem salientados, esses degraus, eles marcam os contatos entre derrames. Tá? Então, essa escadaria, na morfologia, ou no aspecto das vertentes, é o que deu origem à utilização da palavra trap, tá? Arenitos intertrap, são interderrames, e o trap, na verdade, é uma palavra que significa escadaria, é um termo sueco que significa escadaria. Então, essa escadaria das vertentes do Serra Geral, ela tem essa origem. E esse contato, ele se mostra como quebras na topografia. Muito mais acentuados do que contatos entre derrames são depósitos intercalados aos derrames, que estão marcados aqui com essas duas setas. Eles têm uma continuidade lateral muito grande, né? Vocês vejam aqui uma continuidade enorme, e esse aqui se desloca ou se propaga por dezenas de quilômetros do outro lado do vale, e são depósitos intercalados aos derrames e que são marcados perfeitamente por faixas contínuas de quebras de declividade, numa análise morfológica do terreno. Então, isso tanto é bem marcado nos mapas de declividade, ou a declividade maior que 12 graus, ou melhor ainda, mais discreta essa quebra, quando se usa um mapa de máxima convexidade das vertentes. Então, a máxima convexidade é exatamente os pontos mais agudos, né, mais marcados nessa quebra topográfica. Então, com isso,
Sendo assim, e essas coisas sendo postas dessa maneira, eu poderia usar curvas de nível para traçar contatos. Não, infelizmente não. Isso não é possível. Por que não é possível? Porque as medidas que nós temos, e aqui tem uma dessas faixas, vocês vejam que elas cortam curvas de nível. Aqui o topo, a parte mais alta dessa faixa de declividade alta, ele está a 640 metros de altitude e aqui ele está a 520, em cerca de 9 quilômetros, o que dá um mergulho de quase 1 grau em direção a noroeste. Tá? Então, nesse ponto, nós temos esse mergulho aqui. Nesse ponto mais a sul, no Vale do Iguaçu, nós temos apontando praticamente para norte. E aqui praticamente para nordeste. Então, esses mergulhos, eles convergem para o eixo da bacia, que está mais ou menos coincidindo com o Vale do Rio Paraná. Então, como eles convergem, evidentemente eles vão ultrapassando, vão cortando curvas de nível. Curvas de nível não é a melhor opção para traçar contatos aqui, pelo menos em escala regional. Tá? Então, esse aqui é um mapa de máxima convexidade do terreno, numa carta 1/50.000, Salgado Filho, e esses mapas, todos os mapas do Paraná, eles nós tivemos um auxílio fundamental do professor Claudinei Taborda, do Departamento de Geografia da UFPR, e seus alunos, principalmente o William Bortolin, que nos ajudou bastante na confecção. Praticamente eles traçaram esses mapas para todo o Paraná e nos auxiliaram demais. Então, esses pontinhos vermelhos ou pretos que vocês estão vendo aqui são os pontos onde nós identificamos rochas vulcanoclásticas em trabalhos de campo, evidentemente, e aqui dá para ver, é possível observar a coincidência entre as vulcanoclásticas e as curvas ou as bandas de mais alta declividade. Então, essas faixas para todo o Paraná, associado aos nossos pontos classificados segundo seus tipos geoquímicos, nos levou a esse primeiro esboço da distribuição dos tipos geoquímicos no Paraná. Então, aqui nós temos os tipos 14, que são os riodacitos porfiríticos de Guarapuava, na região já em Santa Catarina. Por curiosidade, a gente avançou na interpretação. Aqui são as astas do tipo Palmas. Aqui nós temos o Chapecó, na região lá de Chapecó mesmo, na localidade tipo. Aqui, na região do Salto do Apucaraninha, ali no centro-norte próximo de Mauá da Serra, São Jerônimo da Serra. E aqui as astas lá de Ourinhos, que se estende bastante, é um platô enorme para o lado de São Paulo, e pequenas exposições aqui no Paraná. E aqui nós temos as rochas básicas do tipo 4, com intercalações do tipo 2 e tipo 3, tá? E aqui as rochas básicas do tipo 1 centro-norte, que são os basaltos toleíticos. Aqui são rochas básicas com teores diferenciados ou enriquecidos em elementos incompatíveis, tipo flúor, nióbio, wolfrâmio, terras raras, né? Valores elevados de elementos incompatíveis, e aqui basaltos toleíticos de baixo titânio, né? Baixo titânio e ricos em elementos compatíveis como cromo, níquel, platina, paládio, ouro, etc. Bom, então, mas nós tínhamos um problema. Nós estávamos com um mapa muito bom, mas nós tínhamos um problema que o código de nomenclatura estratigráfica impede que se estabeleçam formações com base em critérios geoquímicos. Então, fomos para o próximo passo, que seria buscar nas estações de campo, nas descrições das estações de campo e perfis geológicos que nós tínhamos feito, critérios que nos possibilitassem mais lâmina delgada, né? Tanto
texturas e estruturas de campo quanto em lâmina delgada, critérios que nos possibilitassem diferenciar ou caracterizar, sob o ponto de vista de vulcanologia física, essas unidades geoquímicas. Então, a quantidade de pontos de campo que nós tínhamos nas descrições, ou com descrição de campo, é enorme. Nós temos cerca de 3.700 pontos de campo. Lembrem que isso levou muito tempo para ser palmilhado, essa enorme superfície foi palmilhada ao longo de bastante tempo, 15, 16 anos de trabalho. Então, aqui a nossa primeiro experimento com o projeto da CPM, nós não conhecíamos direito o comportamento de campo do Serra Geral, e aí resolvemos fazer densidade maior de pontos de campo. Então, aí, arquitetura faciológica e morfologia de derrames, que nós começamos a tentar entender. A arquitetura é uma combinação das feições que são visíveis em afloramento, tanto do processo de colocação, do ambiente de colocação, quanto do resfriamento dos derrames de lava, e materiais ou depósitos vulcanoclásticos ou vulcanogênicos epiclásticos intercalados. Aí nós temos as 3 grandes possibilidades, que são derrames delgados e lobos entrelaçados e anastomosados, derrames tabulares inflados, são muito espessos, né, submetidos a processo de inflação, e aqui derrames tabulares intercalados com depósitos vulcanoclásticos e epiclásticos. Então, esses são os 3 tipos principais da arquitetura que a gente levou em consideração. Aqui nós temos algumas feições retiradas da bibliografia, nesse caso aqui, Wilmot e Walker, de 93, os lobos do tipo S, que são esponjosos, por isso que é o S, sponge, né? Muito esponjosos, eles são derrames relativamente delgados. Aqui os derrames do tipo P, dos pipes, que são essas vesículas em forma de chaminé, de charutinhos, ou às vezes de cachimbo, que indicam, de acordo com a sua posição em L, normalmente em L, assim, uma forma de cachimbo, eles indicam o deslocamento do derrame. E aqui, lobos do tipo P, desse tipo aqui mais delgado e aqui mais espesso. Aqui deve ter mais de 1 metro de espessura, aqui cerca de 40, 50 centímetros de espessura. E também, aqui, derrames delgados, superpostos, né, que indicam, que estão relacionados a taxas e volumes de emissão de magma em uma determinada quantidade, baixa quantidade, né, baixa intensidade, e aqui os derrames espessos, inflados, com uma estrutura interna bem característica, tá? Desde a crosta de base, a colunata basal. Esse aqui é um derrame completo, é raro a gente encontrar isso em campo com essa seção completa. O entablamento, algumas vesículas aqui, faixas vesiculares devidas a injeções posteriores de lava continuamente dentro desse corpo. Depois algumas segregações, o entablamento continua, uma pequena região de colunata superior, que é bem delgada e pouco desenvolvida, e aqui a zona vesicular, com geodos bem desenvolvidos, em forma de capelinha, de triângulo, seção triangular, aí um fraturamento de fluxo, que aparece na base também, aqui a zona vesicular amigdaloide, menor, e aqui uma crosta, normalmente uma crosta avermelhada, que pode ou não ter feições de corda, né, do tipo Parroy-Roy em corda, ou então ser uma estrutura, uma morfologia, uma submorfologia do Parroy-Roy, que é a chamada Rubbly Parroy-Roy, ou Rubbly desse cascalho, dessa brecha superior. E essa brecha é interessante porque cada clasto, cada fragmento, ele reflete a crosta desse derrame que foi fragmentado. Então, é muito comum a gente encontrar fragmentos com estrutura em corda, dobrados e assim por diante. Mas todos eles são, vamos dizer todos, mas praticamente todos pertencentes à crosta desse derrame que se desloca esse fragmento. Tá? Bom,
E aí tem um outro tipo de derrame que tem uma morfologia bem singular, bem bizarra, que é um derrame Parroy-Roy baseado exclusivamente no entablamento. Raramente ele apresenta colunata basal. Esse derrame é um derrame também do tipo 4, depois nós vamos ver isso, mas é um derrame de basaltos de alto titânio, e ele tem, depois nós vamos ver a descrição dele, e ele é muito semelhante aos basaltos do tipo 3, descritos na província de Columbia River, lá nos Estados Unidos, e apresenta feições de entablamento muito estranhas, muito interessantes, que foram descritas por Spry em 1962, várias estruturas, roseta, a gente tem bastante por aqui, em forma de bacia, em forma de leque invertido e assim por diante. Então, o interessante é que a textura desse basalto ele é sempre hipoialina, ou seja, uma quantidade enorme, uma quantidade predominante de mesóstase vítrea com fenocristais de plagioclástico. E intercalados aos derrames, é muito comum, é muito frequente, especialmente nos basaltos do tipo 4, na base do Serra Geral aqui no Paraná, no conjunto basal, que se tenha depósitos vulcanoclásticos máficos compostos por tem uma estrutura muito típica, e não vou dizer monótona, mas bastante característica, que é uma brecha de base, uma tufobrecha média superior e uma camada de tufo superior. Todo esse material em marrom aqui no slide é uma matriz essencialmente siliciclástica, com fragmentos de cristais que mostram uma herança do material sedimentar da sequência sedimentar paleozoica. Tá? Então, esse tipo de depósito é um depósito vulcanoclástico, normalmente o depósito vulcanoclástico de estilo hidrovulcânico, ou seja, interação de magma basáltico com sistemas aquíferos profundos e sopressão. Então, aqui é um depósito de queda, aqui é um depósito granodecrescente, né, com até fragmentos de brecha e fragmentos de basalto de várias origens, são os vários derrames precedentes que foram sendo fragmentados e englobados nesse depósito. Depois nós vamos detalhar. Então, esses depósitos vulcanoclásticos, eles têm uma capacidade, eles são extremamente duros, extremamente resistentes ao intemperismo, se salientam na topografia e eles servem como excelentes horizontes guia e é possível segui-los por quilômetros ao longo do terreno, e em fotografia aérea e imagens. E a seção, vamos dizer, a seção mais comum dos derrames de rochas ácidas segue, grosso modo, esse que foi definido pelo Marcel Besser e colaboradores no doutorado dele, lá no platô de São Joaquim, Santa Catarina, que é mais ou menos esse, com uma autobrecha de frente de derrame, com uma estrutura, laminação, com corpinhos, pequenos corpos de sílica aerodinâmicos, marcando esses fluxos, né? Corpos de obsidiana ou lascas, pedaços, fragmentos de obsidiana maciça, normalmente ela é avermelhada, levemente avermelhada, e essa é a seção típica dos derrames que a gente encontra nas rochas ácidas. Então, aqui nós vamos passar agora para a definição das unidades de mapeamento e a proposta estratigráfica. E como, para manter a homogeneidade e a coerência com as duas subprovíncias que nós definimos para a província ígnea do Paraná, é evidente que nós tínhamos que trabalhar com 2 subgrupos para o grupo Serra Geral. Cada um tem uma característica, né? Aqui, muito trabalhado pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e principalmente o professor
professor Evandro Lima e colaboradores, Marco Rossetti, Lucas Rossetti, e aqui de Florianópolis com o Evandro, com o Breno Weichel. Então, esse pessoal trabalha, esse grupo de pesquisa trabalha bastante nessa região, e o nosso grupo está trabalhando principalmente nessa região aqui. Então, há diferenças bastante significativas entre as duas províncias, e nós resolvemos propor 2 subgrupos. Tá? Então, os 2 subgrupos aqui para o Paraná, esse aqui é o subgrupo predominante, é o subgrupo Serra Geral Centro-Norte, e o subgrupo Serra Geral Sul. Pega apenas uma parte exposta, e em subsuperfície ele vem e termina mais ou menos no Vale do Rio Ivaí, ao redor do Vale do Rio Ivaí. Então aqui ele está sobreposto pelo grupo norte. Tá? Bom, então é evidente que todos esses derrames, sejam os de lava básica, sejam os de lava ácida, e os de lava ácida, nós vemos no próximo slide a posição deles, eles fluíram sobre a superfície arenosa, campos de dunas de um ergue, um deserto essencialmente arenoso. Tá? Então, campos de dunas, e esses derrames eventualmente encontraram corpos d'água que podiam ser pequenos lagos nas planícies interduna, com eventualmente algum oásis, com alguma vegetação, tá? E eventualmente algum animal, uma ave, mas isso é simplesmente uma licença poética, vamos chamar assim, mas não é tão poético assim, porque existem descrições, seja no Paraná, em São Paulo e Minas Gerais, que onde já foram descritas pilolavas no Serra Geral. Então, para formar pilolava, esses corpos d'água deveriam ter sido relativamente espessos, com bastante água, para que possibilitasse formar as almofadas, tá? Cerca de 5, 6, 10 metros de espessura de água. Se a água for mais delgada, o que se forma é um contato explosivo chamado peperito na base, no fluxo do derrame. Então, vamos examinar o subgrupo, as características do subgrupo Serra Geral aqui no Paraná. E nós vamos aqui passar rapidamente por isso. Nós temos aqui duas formações, uma formação que é a formação Palmas, e a outra formação Vale do Sol, que foi uma expansão da formação Vale do Sol proposta lá para o Rio Grande do Sul, que se estende, características muito semelhantes. Então, nós mantivemos aqui formação Vale do Sol com dois membros e o Palmas indiviso. Tá? Então, principalmente, eu vou tentar abreviar aqui, senão nós vamos ter... Como isso vai ficar disponível na internet, a gente pode passar um pouquinho mais rapidamente. Então, esse subgrupo Serra Geral do Sul, ele segue essa característica geoquímica, esse trend geoquímico. Tá? Então, aqui, na formação Vale do Sol, nós temos duas unidades, que são o membro General Carneiro, que é esse membro aqui, que se estende, ou que aparece bastante no vale do Rio Iguaçu, né? E que são principalmente derrames do tipo 1S, baixo titânio, baixo zircônio, baixo fósforo, e com raros, mas significantes depósitos vulcanoclásticos máficos. Então, duas localidades aqui, derrame bem espesso, com fraturas convexas mostrando o avanço do derrame, laminação de base, derrames inflados, espessos, e brechas vulcanoclásticas com fragmentos de arenito botucatu, que nesse local específico está a cerca de 300 metros de profundidade. Então, esse evento explosivo envolveu botucatu, né? Provavelmente a água contida, nesse caso, com botucatu, e a matriz aqui também é composta por grãos de areia do botucatu.
Aí nós temos uma pequena unidadezinha aqui, um pequeno membro, que é o membro de Salto Segredo, que é geoquimicamente semelhante, porém ele contém pegmatitos básicos, que a gente vai ver uma imagem mais adiante. São pegmatitos básicos que estão incluídos nesses derrames. Então, esse foi o critério para isolar esse membro. Esse é a formação palmas, que são vulcânicas ácidas, né, de baixo fósforo, baixo titânio, né, e baixo zircônio, e estão localizadas no platô de Palmas, aqui no sul do estado, indiviso em termos de membros. Então, aqui são riolitos laminados, riolitos bastante laminados, com feições, com intercalações de vidro e porções mais cristalinas, injeções de riolito num background de basalto, né, através de fraturas, e interações de riolito com riolito sendo injetado dentro do próprio riolito, novas reinjeções de riolito. Vamos passar para o Serra Geral Centro-Norte, que é a parte maior e mais complexa, né? E aqui tem a complexidade geoquímica enorme, geoquímica e textural bastante grande. Vamos passar diretamente para e ele segue esse trend geoquímico aqui, né? Principalmente basaltos do tipo 4 e basaltos do tipo 1 Centro-Norte, com intercalações do tipo 2 e 3, e as astas nessa posição aqui. Então, aqui nós temos a formação Pitanga. Nós mantivemos o nome Pitanga em deferência ou em homenagem ao David Pitt e colaboradores, que já tinham, apesar dos critérios serem um pouco diferentes, os critérios geoquímicos, nós mantivemos porque, grosso modo, a área de ocorrência é bastante parecida. Então, esta formação é a formação Pitanga, dividida em vários membros. Tá? A formação Pitanga ela é principalmente formada por basaltos, por derrames de basalto tipo 4, com essas intercalações, com abundantes e espessos depósitos vulcanoclásticos máficos, com derrames de basaltos hipoialinos e com derrames de rilacito porfiríticos do tipo 14, traquidacitos do tipo 13 e riolitos do tipo 10. São raros e bem delgados. Então, aqui, os derrames dessa unidade, da formação Pitanga, em contato com o Botucatu, na região de Jacarezinho, no norte. Aqui, derrames precursores dentro do corpo de basalto, de areia, dentro do corpo de arenito. E aqui, alguns derrames de basaltos hipoialinos, que nós vamos ver com mais detalhe depois. Então, aqui é muito comum que esses derrames do tipo, especialmente do tipo 4, eles existem, não é uma feição exclusiva, existem derrames mais espessos, mas é muito comum que isso aconteça. Uma sucessão de derrames delgados, lobos do tipo S, né, esponjosos, bem delgados, sucessão de 15, 16 derrames ou lobos esponjosos no mesmo afloramento, no mesmo corte-estrada. Tá? Essa unidade mais escura, que a gente chamou de membro Três Pinheiros, ela é formada por derrames superpostos, né? Derrames superpostos de basaltos hipoialinos, e aqui está um entablamento, praticamente não tem colunata. Também é comum se encontrar isso que nós vimos no slide anterior, que são intercalações de extremamente delgadas, aqui está o martelo, extremamente delgadas, e aqui está o martelo também, de basaltos cristalinos e com suas crostas vítreas em contato. Então, são superposições, são anastomoses de derrames delgados e lobos de baixo volume e de taxa de efusão bastante alta. Tá? Então,
e provavelmente bastante mais fluidos. Uma outra bizarríssima e estranha ocorrência está nesse ponto. Lembrem naquela sessão que eu falei, daquele poço na região da usina de Salto Segredo. O professor Comim Chiaramonte, naquele livro sobre a província ígnea do Paraná, editado por Pitirilo e Melfi, em 88, na seção de petrografia, o professor Comim Chiaramonte identificou 3 amostras, aqui estão 2, nós conseguimos recuperar graças à colaboração da professora Leila Marques, da USP, nos recuperando essas amostras da litoteca da USP. Nós fizemos amostras e realmente estruturas tipo ignimbritos máficos e com a classificação das amostras de basaltos de características alcalinas, ou seja, havaiitos e mugeritos. Tá? Aqui, uma sessão ou 2 sessões de depósitos vulcanoclásticos, essa aqui próximo de Vila Nova Laranjeiras, e essa aqui, o Alan Gomes, que está fazendo doutorado na Austrália, e aqui foi o tema de mestrado do Lucas Valori, que terminou recentemente. Então, vocês vejam aqui, depósitos vulcanoclásticos com até 12 metros de espessura, com blocos de basalto maciço de até 1 metro de espessura, basalto bandado, lipoialino. Aqui em Cornélio Procópio, medindo o diâmetro máximo dos clastos do arcabouço dessa brecha, e aqui, nesse mesmo local, blocos de basalto maciço de 1 metro de diâmetro, mostrando uma energia muito grande responsável pela deposição dessa brecha. Muito comum também, na matriz desses depósitos vulcanoclásticos, além dos fragmentos de cristais, são os shards, são os fragmentos de vidro basáltico, sideromelano, tá? Com formas delicadas, muito delicadas, que evidenciam que não houve transporte, isso não é um depósito epiclástico, em hipótese alguma, isso é um depósito vulcanoclástico, né? E tanto fragmentos de vidro, que todos eles têm essa cor alaranjada, avermelhada, quanto fragmentos de basalto hipoialino com seus fenocristais de plagioclástico. Bom, então, esses basaltos hipoialinos que eu falei, eles delimitam essa com maior expressão, nesse bloco a sul do bloco do Arco de Ponta Grossa. Então, fica delimitada o membro Três Pinheiros, que é uma expressão interessante para quem conhece na estrada, na rodovia BR-277, quando se passa de Guarapuava em direção ao Foz do Iguaçu, se passa por derrames, várias pedreiras, vários cortes de estrada, com basalto maciço, sem estrutura vesicular, sem nada, extremamente fraturado e com colunas muito finas no entablamento, que caracterizam esse membro Três Pinheiros, formação pitanga. Tá? Aqui é uma visão de uma pedreira próxima de Guarapuava, são 3 derrames com fraturamento basal, bem delimitado, bem característico, né? Fraturamento de fluxo no contato. Aqui uma estrutura em leque invertido, em leque, provavelmente obedecendo uma paleotopografia, porque essas colunas são ortogonais à frente de resfriamento. E aqui um aspecto de detalhe com pequenas vesículas vazias, claro, né? Pequenas vesículas milimétricas dispersas no corpo do basalto, que tem um aspecto de algo extremamente denso, ele é riquíssimo em flúor, né? E aqui na região norte, mais 2 mesmo, pelo isolamento geográfico, a tendência original seria conectar todas essas unidades que formam, nesse caso, formam o membro açaí, com a Guaravera que vem logo a seguir. Mas, pela posição estratigráfica e pela separação geográfica, a gente resolveu manter
2 membros. Então, esse aqui é o membro açaí, com várias exposições isoladas, mas que seguem uma estratigrafia, e provavelmente aqui no meio, com trabalho de detalhe, esse membro açaí deve ter continuidade. Então, são umas estruturas em roseta muito lindas, numa pedreira na localidade de Andirá, lá no norte do estado. E aqui, um pouco abaixo na estratigrafia, tá? Aqui são as ocorrências que devem configurar uma continuidade com o trabalho de detalhe na porção intermediária, ou intercalando pontos de campo, que delimita o membro Guaravera da formação Pitanga. Passando para as ácidas de Guarapuava, que seria, ou que é, o membro Guarapuava, aqui nós temos uma complexidade geoquímica com o predominante tipo 14, o tipo 13, tá? E aqui são variações no teor de fósforo, e aqui variações no teor de fósforo e no teor de zircônio. Tá? Então, o tipo 10 parece muito mais Palmas do que Guarapuava, mas ele está incluído porque ele foi incluído aqui nessa mancha de Guarapuava. São riodacitos porfiríticos com lentes vítreas estiradas devido ao fluxo, tá? Em lâmina, os fenocristais de feldspato, tá? E uma matriz vítrea, uma textura fanerítica, granular, com uma menosóstase vítrea importante. Então, aqui, nós vimos o tipo 14, agora o tipo 13, né? E o tipo 10. Se nós olharmos essa questão aqui em detalhe, essa posição em detalhe, vocês vão ver que nós temos aqui essa massa vermelha, esse fundo vermelho, que são rochas do tipo 14, aqui da cidade de Guarapuava, rochas ou derrames do tipo 14, pequenos derrames, pequenos restos do tipo 10 e pequenos restos de derrames do tipo 13. Esse contorno ele é perfeitamente delimitado pelas curvas de declividade, pelas faixas de declividade e com geoquímica, com pontos de geoquímica bem característicos aqui no meio. Tá? Então, aqui no norte, nós identificamos o membro salto do Apucaraninha, que é uma extensão do que Mack já tinha visto, né? Mack tinha marcado essa porção e essa porção aqui, então agora foi possível conectar tudo, e a seção tipo é uma seção muito linda, que é a cachoeira do Salto do Apucaraninha, que está dentro de uma reserva indígena, ali próximo de São Jerônimo da Serra, e uma cachoeira de aproximadamente 70 metros de altura, né, de queda d'água, com riodacito porfirítico do topo à base. Na descida da estrada até o rio, se encontra estruturas de fluxo verticalizadas, a brecha da frente do derrame, e aqui o contato, que não está traçado, mas é aproximadamente nessa posição aqui. Então, o Botucatu, arenitos Botucatu na base, recobertos pelo riodacito, o que é, novamente, um dogma que cai, porque normalmente se diz que o riodacito está no topo, novamente, claramente aqui o riodacito está na base. Tá? Então, aqui nós temos o tipo 13, que é praticamente uma ocorrência única, um ponto único do tipo 13, do tipo geoquímico 13, na unidade membro salto do Apucaraninha. Aqui já a região lá de Ourinhos, mantivemos o membro Ourinhos, evidentemente pela extensão e pela prioridade que foi dada em São Paulo. Então, isso aqui é uma pequena exposição de membro Ourinhos, que principalmente são traquidacitos, derrames de traquidacitos do tipo 13, como traquidacitos, como foi bem definido pelo professor Janazzi e colaboradores dele da USP, da Unesp e do Instituto Geológico de São Paulo. Então, aqui, algumas feições interessantes.
lobos de frente de derrame, estruturas de fluxo com dobramentos e zonas vesiculares dos derrames de traquidacito lá na região de Ribeirão Claro, principalmente Ribeirão Claro. Então, agora nós passamos para o fechamento, realmente para o topo do Serra Geral aqui no Paraná, que são esses basaltos, derrames de basalto, principalmente do tipo 1 Centro-Norte, ou seja, derrames de baixa sílica, baixo zircônio, baixo titânio, baixo fósforo, que são praticamente o arcabouço geral. Algumas intercalações de tipo 2 e tipo 3, que estão pequenas variações na composição química, né, que estão intercaladas aqui, e isso nós vemos, essas intercalações são visíveis tanto nas amostras de campo quanto nas seções geoquímicas, como vocês vão ver depois, e algumas áreas de ocorrência, especialmente nesta região aqui, que são basaltos, derrames de basalto inflados do tipo 1 Centro-Norte, com pegmatitos básicos expressivos. Tá? Então, aí, nós vemos algumas feições importantes, a colunata da base, né? Aqui uma pena, essa colunata está sendo lavrada como material de construção e de pavimentação, colunas muito bonitas, aqui uma pedreira artesanal, aqui uma pedreira ali em Mandaguari, Apucarana, desculpa, próximo de Apucarana, o entablamento, mostrando o encurvamento dos elementos do entablamento, mostrando o deslocamento do sentido de fluxo do derrame, que é em direção à tela, do observador para a tela. Aqui também colunas, belas colunas, com 40, 50, 60 centímetros de diâmetro. Normalmente elas são hexagonais, pode ser pentagonais também. E aqui uma brecha Rubley para Roy, com os fragmentos, com ainda a preservação dos filamentos de vidro do topo do derrame, ou então com enrugamentos e superfícies em corda. Então, a próxima que nós vemos aqui é o membro salto do lontra, que é a ocorrência de pegmatitos básicos do tipo 1 Centro-Norte, né? Especialmente nessa região. Esses pegmatitos já foram estudados com 2 mestrados, o mestrado do Carlos Henrique Nalim Ferreira e do Jean Savares Soares, e agora está para sair um artigo do Arthur Vicentini, que já foi submetido. Então, esses pegmatitos básicos são pegmatitos interessantes. Esse aqui é o pegmatito que foi estudado pelo Ian Savares Soares. É uma espécie de um stockwork de pegmatito na massa de basalto, no derrame de basalto. Nitidamente, o sentido do derrame é da esquerda para a direita, porque esse stockwork está inclinado, está mostrando o sentido do deslocamento, e na superfície algumas formas em tipo calota estão sobre essas concentrações de pegmatito, mostrando o escape, o inflamento do derrame com os gases tentando escapar. Então, por aqui tem uma espécie de uma calota, um casco de tartaruga, como se fosse assim. E em amostra de mão, uma bela amostra de pegmatito, lá da Pedreira de Capanema, com cristais de augita de 7, 8, 10 centímetros de comprimento, em macla em forma de cauda de andorinha, e aqui uma composição de 4 ou 5 ou mais fotomicrografias para mostrar o aspecto em lâmina desses pegmatitos. Tá? Então, o membro Santa Amélia, que também está aqui no norte, separado dessa porção do membro Salto do Lontra, também ela tem pegmatitos básicos aqui no norte. Então, a nossa proposta estratigráfica, eu acho que eu não ultrapassei muito,
A nossa proposta estratigráfica para o Grupo Serra Geral no Paraná, ela está baseada nesse quadro. É importante que a gente considere esse quadro como simplesmente uma representação gráfica e não um ordenamento estratigráfico, porque muitas dessas unidades elas têm conexão lateral, elas têm uma lateralidade. Então, é muito mais justo e muito mais, vamos dizer, honesto representar essa proposta estratigráfica como cartas estratigráficas, né? e não como uma coluna. O que nós vemos aqui, esse aqui é o mapa que eu mostrei lá no início, né? Esse mapa está sendo agora redesenhado, né? Esse esboço está sendo redesenhado. Então, o que nós vemos aqui, eu queria mostrar para vocês, aqui quase finalizando, uma seção geoquímica que começa no poço do Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu, tem um ângulo no poço de Cianorte, está aqui, e vai terminar lá em Bandeirantes. Então, essa seção geoquímica são 7 poços, uma seção de 530 quilômetros, e nós temos aqui análise de cerca de 1.000 amostras de fragmentos de rocha, compostas a cada 8 metros de avanço dentro do Serra Geral. Então, é notável aqui a estratigrafia geoquímica, a repetição da estratigrafia geoquímica que nós vemos em superfície, aqui os basaltos da província sul, superpostos pelos basaltos, principalmente do tipo 4, com intercalações do tipo 13 e 2, e aqui a maior espessura dos basaltos do tipo 1 centro-norte, né, que são basaltos toleíticos, basaltos mais primitivos, e aqui os basaltos mais contaminados, mais enriquecidos em elementos incompatíveis. Dá para ver aqui pelos teores de flúor que isso é verdadeiro. Aqui tem teores de flúor muito mais altos, inclusive regiões com concentrações de até 1.000 ppm de flúor na rocha, e aqui os teores mais baixos de flúor, marcando essa posição, essa região, essa camada, verdadeiro conjunto de derrames que fecha o Serra Geral aqui no Paraná, essa subprovíncia centro-norte. E aqui nós temos o Arco de Ponta Grossa e existe uma estratigrafia para o sul, para o Bloco do Sul e para o Bloco do Norte. Por quê? Aqui no Bloco do Norte nós temos ácidas em contato com Botucatu, o que não acontece aqui no Sul. Então, aqui no Sul, as ácidas estão em contato com esses basaltos aqui da província Sul, né? E aqui no Norte, as ácidas estão em contato com o Serra Geral, mostrando que realmente elas fazem parte de uma gradação lateral dos basaltos da formação Pitanga, fazem parte da formação Pitanga, né? E tem uma lateralidade com relação a esses basaltos mais contaminados. Então, aqui chegamos no final, que é o mapa, a versão que está sendo desenhada e que está sendo preparada para fazer parte do mapa geológico do Paraná. Aqui nós já temos as unidades de cobertura da formação Bauru, do Grupo Bauru e Grupo Kaiowá, e aqui o Serra Geral do Paraná com a sua descrição, sua estratigrafia. Então, aqui eu deixo para vocês também as referências, e aqui tem um link para a palestra que eu fiz para o pessoal, para os alunos do SEG, do Student Chapter do SEG aqui da UFPR, que tem uma parte interessante da evolução da bacia e do Serra Geral, e a parte de potencialidade econômica e importância econômica. Eu agradeço a atenção de todos, paciência, peço desculpa por ter ultrapassado o tempo que estava estabelecido, mas eu acho que consegui fazer uma síntese muito rápida, mas eu acho que deu para apresentar o que era importante. Estou à disposição
para eventuais perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Obrigado. Então, nós agradecemos a esclarecedora, excelente apresentação do Dr. Otávio Licht. Temos tempo para algumas perguntas. Eu vou controlar aqui, Otávio, as perguntas, umas 3 já. Eu vou fazer aqui para você. A primeira é do professor Luiz Fernandes, que trabalha com a Bacia Bauru, né? Ele pergunta, Otávio, parabéns. Vocês encontraram registros de atividades magmáticas pós-Serra Geral afetando os basaltos e ou hidrotermalismo? Claro, claro. Eu acho que o hidrotermalismo aí é importante, é importante a gente considerar alguns pontos. O primeiro ponto é que essa era uma área geotermal anômala. Tá? Tinha uma anomalia geotérmica muito grande nessa região do magmatismo Serra Geral. Segundo, é que, como mostrou, existe um trabalho da Petrobras, de Costa, não vou recordar os autores, mas existe esse trabalho que mostra que a Bacia do Paraná, ela sofreu uma subsidência constante, porém concentrada em 3 fases. E uma dessas fases, 2 fases precedem o Serra Geral, e tem uma fase importante de subsidência, de compactação, que coincide com o Serra Geral, no Cretáceo, começo do Cretáceo. Começo e pós-Cretáceo, né? Desculpa, começo do Cretáceo e médio Cretáceo. O peso exercido por essa coluna, por esse conjunto de basaltos, de derrames de basalto, sobre uma sequência sedimentar, foi extremamente absurdo, porque a pressão que a gente calculou na base daquele poço de espessura máxima de Serra Geral, lá em Cuiabá Paulista, é alguma coisa de 470 atmosferas. Tá? Então, é uma pressão absurda. Então, todas essas, mais condutos passando por dentro de uma sequência sedimentar, que na época estava ainda com um estado incipiente de diagênese, de identificação, com muitos fluidos. Então, tudo isso produziu uma quantidade muito grande de fluidos hidrotermais pós-magmáticos e que contribuíram para, primeiro, a mineralização desses vazios, dessas grandes vesículas, né? A formação que são nitidamente, sim derrames, sim magmáticas, né? Elas se formaram, são unidades bem características, faces, zonas vesiculares que se formaram durante o derrame, durante a cristalização, o resfriamento do derrame, mas o preenchimento é por contaminação do derrame ou por fluidos posteriores. Tá? Então, isso já foi mostrado por vários pesquisadores, que a temperatura de preenchimento dessas vesículas é ao redor de 170 graus, ou menos, tá? Seja da ametista, seja de todos os minerais de preenchimento. Então, a temperatura é muito baixa. Tá? Então, temperatura de cristalização. Então, eu diria que o hidrotermalismo, e além do mais, a quantidade de cloritização que se encontra nessas rochas básicas é enorme. Então, essa cloritização no núcleo de derrames maciços e espessos, ela muito provavelmente se deve à percolação de fluidos ao longo de fraturas, microfraturas. Então, isso deve ter afetado bastante esses espessos pacotes de conjuntos de derrames de basalto. Certo, respondido. Vamos agora à pergunta do Celso Aloysio Graminha.
Existem dados geocronológicos nos limites estratigráficos destes domínios do mapa que você está representando ali no mapa? Isto é uma pergunta de $1 milhão. Ou uma resposta de $1 milhão. A questão da geocronologia é muito complexa, porque nós temos cerca de... Nós que eu falo, é a comunidade acadêmica científica. Existem cerca de 90 e poucas datações, as melhores datações, as mais recentes, datações de argônio-argônio, nas rochas dos derrames de Serra Geral. Existem algumas datações de Xirimpe também, os zircões dos derrames de rochas ácidas. Tá? O que acontece é o seguinte: existe essa massa de dados, e num trabalho de 2008, aqui no Congresso de Curitiba, foi apresentado, em 2010 publicado, trabalho de Tide e Vasconcelos, eles questionaram a metodologia analítica e de preparação, evidentemente, a metodologia de geração de idades argônio-argônio de Serra Geral. Grande parte dessas, não sei quanto desse total, mas uma boa parte essas datações foram feitas em concentrados de plagioclásio, e uma parte foi feita em rocha total, muito menor parte em rocha total do que cristais de plagioclásio. E Tide e Vasconcelos tomaram 2 amostras, uma na Argentina e outra em Santa Catarina, 2 amostras de derrame, e que tinham as idades mais discrepantes em argônio-argônio. E tomaram essas 2 amostras de uma litoteca, as mesmas amostras que haviam sido analisadas, e reanalisaram as 2. E mostraram que a idade delas era muito próxima, quase a mesma, quase dentro do erro analítico, praticamente idênticas. Então, com isso, houve um questionamento gravíssimo sobre as idades do Serra Geral. Tá? Agora, o Alan Gomes, ele apareceu numa secção, ou numa exposição de brecha vulcanoclástica ali de Sertanópolis. O Alan Gomes, que fez o mestrado aqui na UFPR, ele está na Austrália trabalhando com o professor Paulo Vasconcelos, com amostras do Serra Geral, inclusive amostras de poços, para tentar estabelecer geocronologicamente as melhores idades possíveis. Tá? O que se sabe do conjunto de idades disponível é que as idades mais antigas estão na base, as idades mais jovens estão no topo. Ainda bem. Tá? E existe alguns esboços de uma cronoestratigrafia que foi feita pelo Pitt, que foi feita no meu artigo de 2018, mas todas elas, inclusive isso aí eu fiz questão de colocar, que são análises ou que são idades sub júdice. Né? Então nós temos que esperar algum tempo ainda para que o Alan termine o doutorado dele, alguns meses, né? Talvez um ano, para que saia o artigo dele com essas novas idades, que são sigilo absoluto. Nem eu, que fui orientador dele de mestrado, sei de resultados preliminares. Né? Então, nós vamos ter que esperar. Existem idades, mas elas estão... Essa explicação toda é para mostrar que existem idades, mas elas são questionadas. Tá? Tem um outro problema aí na questão das idades, é que tem alguns trabalhos que tentaram analisar, fazer xirimpe ou urânio-chumbo em cristais de zircão dos derrames de basalto. O grande problema é o seguinte, é que basalto não tem zircão. E aí estamos com um problema. Aí houve um grupo de pesquisa que não publicou o artigo, e eu publiquei como comunicação pessoal, né, ali dos autores, nesse meu artigo de 2018, e que eles fizeram
um concentrado de zircão em sedimentos fluviais próximo de Foz do Iguaçu, a região bem central do Serra Geral. E fizeram datação desses zircões. Muitos zircões fizeram datação desses zircões. E deu uma faixa de idade aí de proterozoico até brasiliano. Então, nitidamente, isso tudo contaminação crustal. Né? Então, esses basaltos, ao ascender para se derramar aqui na superfície, eles foram contaminados, seja pela crosta continental rígida, seja pela sequência sedimentar paleozoica da bacia. Tá? Ou seja, existem idades, mas não existe segurança nelas. Certo. Otávio, nós temos vários cumprimentos aqui também de colegas seus de várias partes do Brasil, inclusive o Hildo, a Lúcia, lá de Minas Gerais, o Lauro Pisato, né, de São Paulo, outros colegas nossos aqui também do Paraná, a Liliane. E temos mais algumas perguntas. Uma delas aqui é da Magda Bergman, também está cumprimentando você, Magda do Rio Grande do Sul, da CPRM. Poderia reprisar alguns critérios de campo, mais especificamente, né, para as rochas piroclásticas, uma vez que os termos mais grossos, eles podem se confundir com as brechas das Hubbles também? O problema da confusão da Hubble com a vulcanoclástica e com os peperitos de fluxo, ele, não vou dizer que seja simples de resolver, mas o critério que nós adotamos é bastante claro. As Hubble-Paroy-Roy, elas são brechas, assim como os peperitos de fluxo, são brechas formadas, cujo arcabouço é formado por fragmentos de um único derrame. Ou seja, eles têm todos os fragmentos da brecha, eles têm a mesma característica, ou têm a mesma origem, fazem parte do mesmo derrame original. Já as brechas vulcanoclásticas, que podem sofrer um retrabalhamento e vir se transformar em epiclásticas. Mas as brechas vulcanoclásticas, elas são heterolíticas. Elas são heterolíticas na sua origem, ou seja, elas têm clastos de brecha, tem clastos de basalto maciço, tem clastos de basalto vesicular, amigdaloide, tem clastos de basalto de várias naturezas, né? E tem clastos, inclusive, de Botucatu, com Botucatu a 300, 400 metros de profundidade naquele local. Então, é impossível que isso seja uma Hubble-Paroy-Roy com essa característica heterolítica. Uma Hubble ou um pepirito de fluxo tem que ter todos é modo de dizer, mas a maioria dos seus classes, a grande maioria, tem que ter a mesma característica, a mesma composição. Isso é algo que falta ainda. Eu estou esperando um mestrando para trabalhar com essa questão. Nós temos muitas amostras de brecha e seria o caso de fazer uma análise fina, petrográfica e geoquímica dos fragmentos da brecha para comparar e identificar origens diferentes. Tá? Certo. Temos aqui do Herman, de Maringá, ele pede para você comentar alguma coisa mais da região de Maringá, específica de lá, no Serra Geral. Maringá? Maringá está né? Maringá, Maringá e Londrina, eles estão já dentro da formação Paranapanema, tá? E basicamente formação Paranapanema, os derrames são muito espessos, são inflados, são derrames do tipo 1 centro-norte, com algumas intercalações de derrames do tipo 2, principalmente 3. Não tem vulcanoclásticas, ou não tem generalização apressada, reconheço. Existem depósitos vulcanoclásticos na base, na transição, porque é importante considerar que a mudança entre basaltos do tipo 4, da formação Pitanga, para os basaltos do tipo 1, da formação Paranapanema, que
que, desculpa, que fecham o ciclo, né, que são o topo do Serra Geral, aqui na subprovíncia Centro-Norte, essa mudança é uma mudança gradacional, do ponto de vista geoquímico. Tá? Então, grosso modo, formação pitanga, basaltos contaminados, com grande quantidade de depósitos vulcanoclásticos intercalados. Formação Paranapanema, topo, basaltos toleíticos, baixo titânio, muito primitivos, enriquecidos em cromo, níquel, platina, paládio, e com depósitos vulcanoclásticos, poucos depósitos vulcanoclásticos na base, na transição, que vão escasseando até desaparecer em direção ao topo. O topo a gente não conhece, porque está encoberto pelo Kaiowá e pelo Bauru. Tá? O topo mesmo a gente não conhece. A gente conhece só do ponto de vista geoquímico, dos poços que atravessaram o Kaiowá e Bauru e o Serra Geral, para chegar no Guarani, no aquífero Guarani. Mas, grosso modo, é essa característica principal. Tá? A gente pode... Eu sugiro, inclusive, que naquele link que eu passei num dos primeiros slides com a capa da nota explicativa, ali embaixo tem um link e as pessoas podem baixar a nota explicativa, o mapa e os pontos de campo. Diga. Eu coloquei o link aqui nos comentários. Ótimo. Aí o link vai para a página do ITCG e lá tem a nota explicativa e o mapa para baixar. Posso ir para a próxima? Claro, claro. O Lucas Valor, ele pergunta assim, deixa eu achar aqui a pergunta dele. Quais são os próximos passos para o detalhamento geoquímico dos tipos de derrames, considerando também o trabalho do Alan Gomes com os poços e elementos traços? Os próximos passos. O próximo passo, num dos últimos slides, eu mostrei uma seção geoquímica que se estende de Foz do Iguaçu até Bandeirantes. Essa seção geoquímica ela tem aproximadamente 950, por aí, amostras de Serra Geral, que representam geoquimicamente Serra Geral, com 60 elementos. Tá? Essa base de dados ainda está arranhada, ela não foi examinada como deveria, por falta de recursos, falta de tempo, falta de pessoal. Nitidamente, isso é um mestrado ou doutorado. Tá? Entrar com estatística multivariada, estatística de dados composicionais, geoestatística ao longo dos poços, lateralmente. Então, essa base de dados ela foi usada pelo Alan, foi usada por mim, mas ainda não foi exaustivamente examinada. Isso aí é um projeto que a gente tem para o ano que vem, né, para começar a trabalhar. Se alguém que está nos ouvindo tiver a disposição e o interesse de fazer um doutorado ou um mestrado com essa base de dados, eu estou acolhendo. A próxima pergunta é da Liliane Maia. Ela pergunta: as amostras com LOI, né, Loss on Ignition, maior que 2%, é devido ao intemperismo ou à mineralogia? Pode ser devida a não só a intemperismo, a alteração, a cloritização. Tá? Então, dependendo da posição que essas amostras foram coletadas dentro do derrame, da espessura do derrame também, e das características químicas do derrame, essas amostras podem ter perda ao fogo maior que 2%. Elas podem chegar... Normalmente, as amostras de basalto elas têm um LOI relativamente baixo, 2,5, 3, 3,5. Mas existem amostras com LOI mais alto, chega de 5. Então, é quase um padrão que se estabeleça que amostras com LOI maior que 2 ou 2,5% não sejam utilizadas. Então, foi esse o critério que a gente usou.
Certo, tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. É o do Lucas Rossetti. Como ele não tem Face, né? O pessoal também pode mandar a pergunta pelo e-mail ou WhatsApp aqui. Então ele pergunta: existe relação de contato entre os diferentes membros, em especial membros internos à formação Vale do Sol? Existe relação de contato entre os diferentes membros, em especial os membros internos da formação Vale do Sol? Ou estes são inferidos a partir das diferenças litológicas vulcanológicas? A formação Vale do Sol, ela é uma formação... São basaltos, são derrames de basalto inflados. Praticamente nós não encontramos derrames delgados, são derrames espessos. Muitas vezes são derrames empossados, né, ponded, porque eles estão em contato com o Botucatu. Esse contato com o Botucatu, às vezes, é nítido, às vezes é brechado, às vezes é peperítico, tem vários tipos de contato, às vezes é transicional, gradacional, e no topo existe uma transição nítida, que é a deposição do Palmas sobre o Vale do Sol. Tá? Então, aí a gente tem uma transição geoquímica nítida. Dentro da Vale do Sol existem algumas ocorrências de vulcanoclásticas espessas, como, por exemplo, a da Pedreira Pauluque em General Carneiro, que tem ali que existem clastos de Botucatu indicando que o evento foi a pelo menos 300 metros de profundidade, onde está o Botucatu naquele lugar. Né? Então, tem clastos de 15 centímetros de Botucatu incluídos. Então, essa aí é o jeitão da Vale do Sol. Certo. Obrigado. Agradecer aqui o Matheus, que me avisou da pergunta do Lucas, que eu estava... Muitos canais aqui, né? A gente fica meio perdido mesmo. Matheus Simões, lá do Rio Grande do Sul também. Ele é dos trabalhos dele na província, né? Mas também, hoje ele está na CPRM também. Muitos colegas na CPRM aí trabalhando na província, né? Sim. Bom, até que um dia a CPRM acordou para a província. Tá certo. Eu acho que não tem mais perguntas agora, então. Deixa eu olhar o WhatsApp aqui de novo. Acho que não. Eu vou concluir aqui. Quer falar mais alguma coisa, Otávio? Eu quero agradecer ao Marcel pela parceria nessa série de eventos. Agradeço a todos aí, foi uma apresentação, deu trabalho para sintetizar, 18 anos de trabalho, mas eu acho que deu para apresentar. Eu acho que nós nem arranhamos ainda o Serra Geral, tem muita coisa para fazer. Só do ponto de vista de vulcanologia física, tudo aberto. Eu estou com um mestrando começando a trabalhar no Serra Geral com as estruturas circulares. Tem um doutorado recente da professora Elisa Tratz, da Unicentro de Guarapuava, que delimitou algumas estruturas circulares próximas de Guarapuava. Então, tudo isso relacionado ao vulcanismo explosivo, coisa que não se pensava dentro do Serra Geral. O modelo eruptivo era um modelo fissural, pacífico, tranquilo, mas no momento que a gente começa a entender, enxergar, e eu acho que isso é um ponto importante, se é que é possível dar conselhos, né? Pelo menos dar sugestões é melhor. Para quem trabalha no Serra Geral, tem que enxergar a Bacia do Paraná como um grande sistema vulcano-sedimentar. Não adianta olhar a Bacia do Paraná do ponto de vista sedimentar, sequências sedimentares, estratigrafia de sequências, lateralidade de unidades sedimentares, e esquecer que existe por cima uma sequência vulcânica espessa.
E não adianta trabalhar com o Serra Geral sem imaginar que, para o basalto e para as rochas ácidas chegarem à superfície, elas tiveram que atravessar uma sequência de 7.000 metros de espessura de sedimentos das mais diversas características geoquímicas, encharcados de fluidos, com as mais diversas composições. Então, a Bacia do Paraná é um grande sistema vulcano-sedimentar, e é assim que, sob essa visão holística, sistêmica, que ela tem que ser estudada. Agradeço, Marcel, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Desculpem a extensão, mas acho que valeu. Com certeza. E agora a palestra fica aí salva, né? Na página para quem tiver for da área, quiser rever, detalhes, está ali. Ao finalizar, então, essa quarta parte do nosso evento comemorativo ao Dia do Geólogo, em nome do Núcleo Paraná da SBG, da AGEPAR e do Departamento de Geologia da UFPR, agradeço a participação do nosso palestrante, Otávio, e a todos os que assistiram e participaram com as perguntas. Muito obrigado. Agora, um recado aí a pedido da diretoria da AGEPAR, né, temos algumas comunicações. A AGEPAR gostaria de ressaltar que o calendário de atividades foi suspenso em decorrência da pandemia, porém, lembra que as atividades não pararam. A exemplo da série de lives em conjunto com a SBG e o DGE UFPR, outras atividades junto ao CREA continuam ocorrendo, como a reunião com o único candidato à presidência do CREA Paraná para defender as atribuições dos geólogos e a atuação do nosso conselheiro nas plenárias do Conselho. Da mesma forma que as atividades não pararam, as obrigações financeiras também não. Então, pedimos encarecidamente que aqueles que se sentirem confortáveis, que contribuam com a nossa associação, conversem com seus colegas e divulguem a importância da manutenção de uma associação atuante na defesa da nossa profissão. Acesse lá www.agepar.org para contribuir com a sua anuidade. Assim que tudo passar, nos reuniremos para a comemoração do Dia do Geólogo, com o tradicional churrasco promovido pela AGEPAR. Mas, enquanto isso, quem puder fique em casa, se cuide e cuide também de quem está próximo de você. É a mensagem, então, da diretoria da AGEPAR, biênio 2019-2020. O link para os certificados está aí nos comentários, eu já deixei faz um tempinho, fixei o comentário ali, está aberto ainda, vocês podem solicitar o certificado da palestra. E agora, então, encerrando, convidamos a todos para a próxima palestra dessa série, na quarta-feira, dia 17. Então, segunda não vai ter, vai ser daqui uma semana, na quarta-feira, dia 17 de junho, às 15 horas, quando o professor doutor José Rodolfo Angulo irá apresentar sobre o litoral do Paraná. Então, fechando aí essa série de lives sobre a geologia do estado. A Bacia Bauru ainda vai ser apresentada pelo professor Luiz, né? Mais para julho. Então, a gente talvez incremente aí algumas lives na continuação desse evento. Mas, então, por enquanto é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Cuide-se. Quem puder ficar em casa, que fique em casa. Vida longa e próspera.